já ouviu falar e eu gostaria de comentar esses dois textos aqui. O primeiro texto é Ezequiel capítulo 28, quando fala a respeito de tu eras querubim ungido, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, e ele fala várias pedras preciosas, tu estavas no jardim do Éden, e aí lá em Isaías capítulo 14 vai dizer assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitavas as nações. Esses dois textos são muito usados para dizer que estão se referindo à pessoa de Satanás. A pergunta que eu te faço é, realmente você acredita que esses dois textos estão se referindo à pessoa de Satanás? E para a gente começar bem esse estudo, será que a Bíblia revela qual era o nome desse ser? Será que o nome dele era querubim? Será que o nome dele era Lúcifer? Será que essa palavra aparece no texto? Será que ele morava no céu? Todas essas questões eu vou te responder a partir de agora. Vamos lá. O que nós temos que considerar no texto é o seguinte. Quando você pega esses dois textos, tem pessoas que falam assim, olha, eu não acredito que isso aqui esteja fazendo menção à pessoa de Satanás. Por quê? Porque Ezequiel capítulo 28 é uma lamentação ao rei de Tiro. E eu concordo. Só que não para por aí. Eu vou te explicar algumas coisas. Isaías capítulo 14 está falando a respeito do rei da Babilônia. Agora, não para por aí. Existe algo, não sei se você sabe, chamado de projeção profética. Quando você lê um texto desse, de maneira nenhuma eu posso interpretar que isso aqui esteja apenas sendo falado para o rei de Tiro ou para o rei da Babilônia. Porque existem elementos dentro do texto que não são aplicados, mas de forma nenhuma, a esses dois reis, tanto o rei de Tiro quanto o rei da Babilônia. Não são aplicados. Eu vou te mostrar isso aqui. Então, eu quero te alertar sobre a questão da projeção profética. O que é uma projeção profética? Vamos lá. Isaías 7,14 fala sobre um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e por aí vai. Se você ler esse texto, você é capaz de afirmar que estava sendo dito apenas para o tempo de Isaías? Claro que não. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele vai me afirmar que é uma projeção profética que se cumpre em Cristo. Foi algo que aconteceu também nos dias de Isaías, mas teve uma projeção profética para os dias futuros. Agora perceba, esses dois textos, para mim, é a mesma coisa. Eles são uma projeção profética para falar a respeito da pessoa de Satanás. E eu quero começar com Ezequiel, capítulo de número 28. Vamos lá? Verso de número 11 diz assim, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida. O que é isso? Ele tinha um sinete que ele que dava a autorização, ele que julgava as coisas. Então, isso aqui, aferidor da medida, quer dizer isso, ele era juiz, tá? Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quando é que a Bíblia chama o rei de Tiro de um homem perfeito em formosura? Não aparece isso na Bíblia. Então, a primeira característica já não está se referindo ao rei de Tiro. Isso aqui é a projeção profética. Agora, verso de número 13. Estavas no Éden. O rei de Tiro estava no Éden? Ah, não, Arthur, esse Éden aqui é para falar que onde ele estava era semelhante ao Éden, porque era um lugar de prazer, de delícia. Será? Vamos ver no texto. Jardim de Deus, olha isso. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aqui, para a gente ganhar tempo, ele fala sobre várias pedras, aproximadamente 10 pedras preciosas. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, esmeralda e o ouro. Então, tudo isso aqui está fazendo menção a uma veste sacerdotal. Parece que o texto está dando uma ideia de alguém que exerce um ofício sacerdotal. Parece. Vamos lá. O texto continua dizendo assim, ó. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, no dia em que fostes criados, foram preparados. Agora presta atenção, ele está dizendo que no dia em que ele foi criado, todas essas obras foram preparadas nele. Agora, perceba um detalhe. A pergunta que eu te faço é essa, que você deve questionar o texto. Ele foi criado. Quando é que o rei de Tiro foi criado? Na verdade, o rei de Tiro, ele foi gerado por seus pais.
Então, isso aqui não cabe, esse termo criado, não cabe ao rei de Tiro. Verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Quando foi que o rei de Tiro, ele se tornou um querubim, ou ele foi um querubim para proteger, e proteger o quê? Olha só, perceba, a palavra querubim, ela vem do hebraico, aquele que cobre. Significa que ele cobria alguma coisa, ele era protetor. Você lembra quando Deus tirou o homem do Éden? Deus colocou na porta 2 querubins para proteger a entrada? Querubim é para isso, para proteger. Na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, haviam 2 querubins. Para quê? Para proteger, para guardar a presença de Deus que se manifestava ali. Por exemplo, os querubins, eles faziam com que a presença de Deus não saísse da arca, no sentido de fulminar os outros. Então, o papel deles era cobrir a tampa para a manifestação de Deus, para a kavod, a glória, não eliminar quem estava em volta e também não eliminar o sacerdote que ia ali oferecer uma vez por ano. Então a representação do querubim era exatamente para isso, para cobrir, para proteger, para guardar, ok? Vamos lá. E ele continua dizendo assim, ó, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. Quando é que o rei de Tiro esteve no monte santo de Deus? Quando é? Eu quero que você me fale isso. Continuando o texto. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Quando foi que o rei de Tiro, ele foi um homem perfeito? Fala para mim. Então, se você continuar lendo o texto, você vai ver que tem várias coisas aqui no texto que não cabe ao rei de Tiro. Agora, vamos lá para Isaías, capítulo de número 14. Olha só, no verso 12 diz assim, ó. Como caíste do céu. Aí, muita gente vai dizer assim, então, ele foi lançado do céu porque lá era a sua habitação. Na verdade, não. Ele não habitava no céu. Primeiro ponto, ele não habitava no céu, Arthur. Mas a Bíblia diz que ele caiu do céu. A Bíblia diz isso. Agora, será que ele morava no céu? Então vamos ver. Verso de número 13. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ora, se ele está propondo subir ao céu, ele não morava no céu. Ele tinha acesso ao céu, de lá foi derrubado. Porque ele subiu ao céu. Onde é que ele morava? O texto em Ezequiel vai dizer que ele habitava no Éden, no jardim de Deus. Muitos teólogos dizem que antes de Deus colocar o homem no Éden, quem habitava nesse Éden era esse ser aqui. Muitos teólogos dizem isso. Agora, não vou aqui afirmar nada. Até porque não dá para se bater o martelo e afirmar algo como esse, tá bom? Mas os textos, eles são muito coerentes em relação a esse pensamento. Mas vamos lá. Ele cai do céu porque ele intenta no seu coração subir até o céu, acima das estrelas de Deus. E ele diz, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda do Oriente. Aí verso 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era a intenção do diabo? Ser semelhante. Ele nunca foi semelhante ao Altíssimo. Nunca foi e nunca será. Agora, esse verso 14, ele me mostra algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que nós somos imagem e semelhança do Criador. Coisa que Deus não deu a esse ser. Ele queria, mas Deus não deu. Mas para nós, Ele deu. Ele disse, vocês são imagem e semelhança do Criador. Isso Deus colocou em nós, a sua identidade. Agora perceba o seguinte. No verso 12 diz assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como que está isso no hebraico? Como que seria o nome desse ser que nós conhecemos hoje, como muitos chamam de Lúcifer, outros chamam de querubim caído? Como que era o nome desse ser aqui, segundo o livro de Isaías, capítulo de número 14, verso de número 12. Vamos lá. Aqui eu anotei no hebraico, tá aqui, ó. No hebraico, tá escrito o seguinte, ó. Eir nafaltá, mishamai, reilel, olha o nome, reilel ben shahar. Esse é o nome. Reilel ben shahar. O que significa isso? Significa portador da luz, filha da alvorada. Então, no texto vai dizer assim, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. No hebraico está assim, Relel ben Shahar, que significa portador da luz, aquele que porta a luz.